Meu nome é Joana, tenho 24 anos e moro com meus pais e meu irmão mais novo em uma pequena casa nos arredores de Ohio. Tenho um emprego estável em uma seguradora. O salário não é alto, mas é suficiente para cobrir as contas de luz, água, internet e a maioria dos itens essenciais da casa. Na verdade, se eu não estivesse ajudando nas despesas, o aquecedor teria parado de funcionar no inverno passado. Naquela véspera de Natal, voltei para casa depois do meu turno, ainda enrolada no meu casaco grosso, com o cheiro de café impregnado nas mangas. A árvore de Natal estava preguiçosamente decorada com velhas luzes de cordão de 3 temporadas atrás. Minha mãe, Diane, estava colocando um prato de presunto na mesa. Meu pai, Harold, já estava sentado à cabeceira, segurando uma taça de vinho e olhando fixamente para a luz do teto, como se esperasse encontrar ali as respostas para sua vida. O jantar começou num silêncio pesado e constrangedor, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres e uma música de Natal tocando baixinho no rádio da cozinha. Coloquei um pouco de purê de batatas no meu prato e sorri para o meu irmão Tyler, que completaria 17 anos naquele ano. Foi então que meu pai, de repente, bateu a faca na mesa. O som agudo me fez pular. Joana, ele disse, olhando diretamente nos meus olhos. Você é um fardo e não pode mais viver aqui. Achei que tivesse ouvido errado. Congelei, enquanto minha mãe soltava uma risada seca e nervosa, como se tentasse fingir que era apenas uma piada de mau gosto. Mas o olhar do meu pai era mortalmente sério. O ambiente parecia congelado. Tyler ficou imóvel, com o garfo ainda no ar, segurando um pedaço de frango, me encarando com olhos arregalados, como se não pudesse acreditar no que acabará de ouvir. Lentamente coloquei meu garfo no prato. O que você acabou de dizer? Perguntei. Você me ouviu? Ele respondeu, com a voz baixa e firme. Você já ficou aqui tempo demais. Esta é a minha casa e estou dizendo, chega. Você precisa se mudar. Eu não conseguia falar. Não estava ali por precisar de um lugar para morar. Eu podia pagar meu próprio apartamento, podia viver de forma independente. Eu fiquei porque eles precisavam de mim. Porque meu pai perdeu o emprego 3 anos atrás e minha mãe trabalha apenas meio período na biblioteca da escola. Eles não conseguiam manter a casa sem a minha ajuda financeira. E agora, na véspera de Natal, me tratavam como se eu fosse um peso morto. Minha mãe abriu a boca, mas meu pai a interrompeu. Eu tomei minha decisão, disse ele. Diane abaixou a cabeça em silêncio. Talvez estivesse em choque. Ou talvez já tivesse parado de se importar há muito tempo. Tyler olhava de um para o outro como se eles fossem estranhos. Se eles podem te expulsar assim tão facilmente, sua voz falhou. Quem será o próximo? Respirei fundo. Não queria fazer uma cena, nem precisava gritar ou chorar. Se eles queriam que eu fosse embora, eu iria, mas eles teriam que lidar com as consequências dessa decisão. Inclinei-me para trás na cadeira, olhando para eles. Tudo bem. Meu pai sorriu levemente, como se tivesse vencido uma guerra silenciosa dentro da própria cabeça. Minha mãe continuou imóvel, a cabeça baixa. Eu me levantei e levei meu prato meio comido até a pia. Não queria passar mais nenhum minuto naquela mesa. Antes de sair da cozinha, virei-me para Tyler e lhe dei um pequeno aceno de cabeça. Ele era a única pessoa naquela casa com quem eu ainda me importava. Ninguém disse uma palavra. Só o tilintar dos talheres continuava, mas parecia que ninguém mais tinha apetite. Subi as escadas, fechei minha porta e comecei a arrumar minhas roupas. Sem lágrimas, sem reclamações. Eles queriam que eu saísse, então eu sairia. Mas a partir de amanhã, aquele aquecedor ficaria em silêncio e esta casa se tornaria fria, em todos os sentidos da palavra. Fechei a porta do quarto, as dobradiças rangendo soaram como um adeus final. Eu nem cogitava discutir ou implorar. Eles já tinham tomado sua decisão, e agora eu também. Sem anúncios, sem explicações, apenas ação. Puxei minha mala de debaixo da cama, abri o armário e comecei a dobrar minhas roupas. Cada camisa, cada caderno, cada pequeno acessório comprado com dinheiro das horas extras, tudo sendo cuidadosamente embalado na mala silenciosa. Este quarto, que um dia me confortou quando o mundo parecia demais para aguentar, naquela noite era apenas um abrigo para alguém que não era mais bem-vinda. Enquanto eu dobrava meu último moletom, ouvi uma batida suave na porta. A voz de Tyler, quase um sussurro, chamou. Você trancou a porta? Caminhei até lá e a abri. Ele entrou, os ombros curvados como se estivesse carregando algo mais pesado que o frio do inverno. Você vai mesmo embora? Perguntou, com os olhos vermelhos. Tyler sempre foi forte. Não chorou, pelo menos. Não na minha frente. Assenti.
Eles disseram que eu era um fardo, e eu não tenho mais motivo para ficar. Tyler sentou-se na cama, olhando ao redor do quarto agora praticamente vazio. Mas, se você for, quem vai pagar a eletricidade? A internet? Você sabe que eles não podem. Não respondi imediatamente. Tyler não era burro. Ele sabia o que isso significava. E era isso que o assustava. Eu não era apenas sua irmã. Eu era a tábua de salvação a que aquela casa se agarrava. Eu sei, respondi suavemente. Mas eu não posso viver a minha vida inteira como uma carteira ambulante. Tyler, eu também mereço respirar. Eu mereço ter uma vida de verdade. Ele ficou em silêncio por um longo momento antes de sussurrar. Eu quero ir com você. Congelei. Você não pode. Falei com carinho. Você ainda está na escola. Ainda é menor de idade. Eles não vão deixar você sair. Então o que vai acontecer com você? Para onde você vai? Com quem vai ficar? Ele perguntou rápido, desesperado, como se quisesse me impedir de ir. Suspirei. Vou ficar na casa da Marissa por alguns dias. Tenho dinheiro guardado o suficiente para alugar um lugar pequeno. Sempre tive um plano. Só não esperava ter que usá-lo tão cedo. Tyler baixou o olhar, as mãos fechadas em punhos. Eles não merecem você, murmurou. Eles nem sabem o que você sacrificou. Sentei ao lado dele e coloquei a mão em seu ombro. Isso não importa mais. O que importa é que você não seja arrastado junto. Aguente firme, só mais um pouco. Quando você tiver idade, eu venho te buscar. Ele assentiu lentamente, como se gravasse cada palavra dentro de si. Você vai me mandar mensagem, né? Todo dia? Perguntou. Sorri de leve, como uma promessa silenciosa. Quando Tyler saiu do quarto, olhou para mim uma última vez. Havia algo nos olhos dele que apertou meu peito. Não era só tristeza, era a terrível consciência de que, a partir dali, ele viveria com duas pessoas que não agiriam mais como pais. Continuei arrumando minhas coisas, verificando cada gaveta, cada canto, para ter certeza de que não deixaria nada importante para trás. Quando coloquei minha mala perto da porta, era quase meia-noite. Subi as escadas, fechei minha porta e comecei a arrumar minhas roupas. Sem lágrimas, sem reclamações, eles queriam que eu saísse, então eu sairia. Mas, a partir de amanhã, aquele aquecedor ficaria em silêncio e esta casa se tornaria fria, em todos os sentidos da palavra. Fechei a porta do quarto. As dobradiças rangendo soaram como um adeus final. Eu nem cogitava discutir ou implorar. Eles já tinham tomado sua decisão, e agora eu também. Sem anúncios, sem explicações, apenas ação. Puxei minha mala de debaixo da cama, abri o armário e comecei a dobrar minhas roupas. Cada camisa, cada caderno, cada pequeno acessório comprado com dinheiro das horas extras, tudo sendo cuidadosamente embalado na mala silenciosa. Este quarto, que um dia me confortou quando o mundo parecia demais para aguentar, naquela noite era apenas um abrigo para alguém que não era mais bem-vinda. Enquanto eu dobrava meu último moletom, ouvi uma batida suave na porta. A voz de Tyler, quase um sussurro, chamou. Você trancou a porta? Caminhei até lá e a abri. Ele entrou, os ombros curvados como se estivesse carregando algo mais pesado que o frio do inverno. Você vai mesmo embora? Perguntou, com os olhos vermelhos. Tyler sempre foi forte. Não chorou, pelo menos, não na minha frente. Assenti. Eles disseram que eu era um fardo, e eu não tenho mais motivo para ficar. Tyler sentou-se na cama, olhando ao redor do quarto agora praticamente vazio. Mas, se você for, quem vai pagar a eletricidade? A internet? Você sabe que eles não podem. Não respondi imediatamente. Tyler não era burro. Ele sabia o que isso significava. E era isso que o assustava. Eu não era apenas sua irmã. Eu era a tábua de salvação a que aquela casa se agarrava. Eu sei, respondi suavemente. Mas eu não posso viver a minha vida inteira como uma carteira ambulante. Tyler, eu também mereço respirar. Eu mereço ter uma vida de verdade. Ele ficou em silêncio por um longo momento antes de sussurrar. Eu quero ir com você. Congelei. Você não pode. Falei com carinho. Você ainda está na escola. Ainda é menor de idade. Eles não vão deixar você sair. Então o que vai acontecer com você? Para onde você vai? Com quem vai ficar? Ele perguntou rápido, desesperado, como se quisesse me impedir de ir. Suspirei. Vou ficar na casa da Marissa por alguns dias. Tenho dinheiro guardado o suficiente para alugar um lugar pequeno. Sempre tive um plano. Só não esperava ter que usá-lo tão cedo.
Tyler baixou o olhar, as mãos fechadas em punhos. Eles não merecem você, murmurou. Eles nem sabem o que você sacrificou. Sentei ao lado dele e coloquei a mão em seu ombro. Isso não importa mais. O que importa é que você não seja arrastado junto. Aguente firme, só mais um pouco. Quando você tiver idade, eu venho te buscar. Ele assentiu lentamente, como se gravasse cada palavra dentro de si. Você vai me mandar mensagem, né? Todo dia? Perguntou. Sorri de leve, como uma promessa silenciosa. Quando Tyler saiu do quarto, olhou para mim uma última vez. Havia algo nos olhos dele que apertou meu peito, não era só tristeza, era a terrível consciência de que, a partir dali, ele viveria com duas pessoas que não agiriam mais como pais. Continuei arrumando minhas coisas, verificando cada gaveta, cada canto, para ter certeza de que não deixaria nada importante para trás. Quando coloquei minha mala perto da porta, era quase meia-noite. O apartamento era simples, mas acolhedor, e, mais importante, ninguém gritava comigo por querer ter minha própria vida. Mas essa paz não durou muito. Na tarde de quarta-feira, enquanto eu organizava arquivos no escritório, meu celular começou a vibrar sem parar no bolso. 5 chamadas perdidas da minha mãe, 2 do meu pai e uma mensagem de texto do Tyler. A energia foi cortada. Papai está gritando pela casa. Eu não respondi, não porque não me importasse, mas porque já tinha me importado demais, por tempo demais. 1 hora depois, chegou outra mensagem da minha mãe. Joana, o que está acontecendo? A internet caiu, a TV não liga, e seu pai está furioso. O que você fez? Li a mensagem sem sentir nenhum pingo de culpa. Eles queriam que eu fosse embora. Não deveriam esperar que eu continuasse sustentando uma casa que não tinha mais espaço para mim. Naquela noite, enquanto Marissa e eu preparávamos um jantar simples, o telefone tocou de novo. Eu não pretendia atender, mas um instinto me fez pegar. Joana, não sei o que está acontecendo. A luz acabou, as contas não foram pagas, e nem conseguimos mais assistir a Netflix. A voz da minha mãe tremia, cheia de medo e confusão. Quem você acha que pagou por tudo isso nos últimos 4 anos? Perguntei calmamente. Silêncio. Então ela respondeu, com a voz baixa, quase culpada. Você? Exato. Eu a interrompi, fria, e você acreditou no que o papai disse. Agora vocês dois precisam viver com suas escolhas. Desliguei. Naquele momento, pensei que tinha acabado. Acreditei que, com os serviços cortados, eles se ajustariam. Mas eu subestimei a dependência e o orgulho do meu pai. No dia seguinte, recebi um e-mail do banco. Alerta: tentativa de login suspeita de um dispositivo desconhecido. Meu coração disparou. Verifiquei imediatamente. 3 tentativas de login fracassadas e uma solicitação de redefinição de senha. Um nome me veio à cabeça: papai. Liguei para Tyler. Sua voz estava tensa, quase um sussurro. Joana, acho que o papai está tentando entrar na sua conta bancária. Eu vi ele mexendo no caderno velho da mamãe, aquele onde ela anotava as senhas. Agarrei o telefone com mais força. Obrigado, TY, eu vou resolver isso. Sentei-me à mesa e comecei a agir. Mudei todas as senhas, bancos, e-mails, serviços de streaming, até aplicativos de entrega de comida. Camada por camada de segurança foi se levantando como um muro silencioso. Era a minha mensagem para eles. Eu não era mais a filha obediente que eles podiam controlar. Achei que, depois de atualizar tudo e ativar a verificação em 2 etapas, finalmente estaria segura. Eu achava que, cortando todo o acesso, isso terminaria. Esperava que eles aprendessem a se virar, mas eu estava enganada. Minha família não sabia como viver sem alguém para culpar. E sem mim para atacar. Eles começaram a entrar em colapso. 3 dias depois da minha saída, Tyler mandou uma mensagem durante o meu turno. A internet foi cortada hoje de manhã. Ontem à noite, a mamãe teve que cozinhar no fogão a gás porque o micro-ondas quebrou. E hoje de manhã o papai socou a caixa de fusíveis. Eu não respondi. Apenas desliguei o telefone e respirei fundo. Eu sabia que a casa estava afundando no caos, e também sabia que isso era só o começo. Naquela noite, saindo do escritório, vi 6 chamadas perdidas da minha mãe. Na 7ª, atendi. A voz dela estava rouca, chorosa, confusa e furiosa. Joana, o que você fez? A casa está um breu, sem TV, sem água quente,
Seu pai está surtando. O que você fez? Respondi com calma. Eu apenas desliguei o que estava pagando. De agora em diante, vocês podem se virar sozinhos. Você não pode fazer isso. Ela gritou. Esta é sua casa. Apertei os lábios para manter a firmeza na voz. Não, é o lugar de onde meu pai me expulsou. Estou apenas seguindo ordens. Silêncio. Só a respiração pesada dela do outro lado da linha. Finalmente, ela sussurrou. Seu pai acha que você está tentando se vingar. Dei uma risada seca, exausta. Não, mãe, eu estou apenas vivendo a minha vida. O que te incomoda é que eu não estou mais vivendo a sua. Desliguei antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa. Eu não precisava mais me justificar. Eles estavam acostumados com a minha resistência silenciosa, agora teriam que se acostumar com a minha ausência silenciosa. Na manhã seguinte, outro alerta do banco. Tentativa de login suspeita. Possível fraude. Conta bloqueada. Eu não precisei nem pensar. A única pessoa desesperada o bastante para tentar invadir minhas contas era meu pai. Liguei imediatamente para Tyler. Ele atendeu sussurrando, a voz cheia de preocupação. Joana, acho que ele está revirando os cadernos antigos da mamãe. Vi ele gritando que precisa recuperar o que é da família. Fechei os olhos, sentindo o peito apertar de dor. Você viu ele usando o computador? A manhã toda, Tyler respondeu. Ele tenta fazer login e xinga cada vez que falha. Ri amargamente. Ótimo, isso significa que os alertas estão funcionando. Joana, Tyler disse, hesitante. Ele começou a dizer umas coisas estranhas, tipo, aquela garota pensa que é alguém, mas eu vou fazer ela se arrepender. Meu estômago revirou. Agarrei o telefone com mais força. Se qualquer coisa estranha acontecer, tranque as portas e me ligue imediatamente. Não importa a hora, entendeu? Entendi. Vou deixar o telefone comigo a noite toda. Desliguei. Voltei para minha conta bancária e aumentei ainda mais as medidas de segurança. Bloqueei todos os dispositivos desconhecidos. Ativei camadas extras de proteção e troquei a senha, agora, com 16 caracteres aleatórios. Preenchi tudo com símbolos especiais e vinculei tudo à verificação por impressão digital. Sem mais brechas. Naquela noite, mal consegui dormir. Um peso desconfortável pressionava meu peito, uma sensação teimosa de que aquilo ainda não tinha terminado. E eu estava certa. Na manhã seguinte, assim que saí do banheiro, Marissa me chamou da sala. Joana, alguém está batendo na porta. Corri para fora com o cabelo ainda pingando e vi seu rosto tenso. Quem é? Perguntei. Não tenho certeza, mas ele está batendo forte. Me aproximei devagar e olhei pelo olho mágico. Meu coração despencou. Era meu pai. Ele estava parado no corredor, punhos martelando a porta, olhos vermelhos, a voz ecoando. Joana, abre essa porta. Você acha que pode simplesmente ir embora? Marissa me olhou apavorada. Você vai chamar a polícia? Assenti, já discando 190. Com a ligação conectada, olhei para a sombra agitada do outro lado da porta e pensei, você me expulsou da sua casa. Não pode forçar sua entrada na minha vida agora. Pressionei o telefone contra o ouvido enquanto ele continuava a gritar. Joana, você acha que é tão justa? Acha que fugir resolve alguma coisa? Marissa tremia atrás de mim, segurando a chave da porta mas congelada no lugar. Assenti para tranquilizá-la e então falei ao telefone. Sim, ele é meu pai, mas está me ameaçando e tentando invadir o apartamento do meu amigo. O atendente manteve a calma. Policiais estão a caminho. Fiquem dentro e não abram a porta. Chegarão em cerca de 3 minutos. Desliguei. Meu coração batia forte, mas minhas mãos estavam firmes na fechadura. Pelo olho mágico, vi meu pai andando de um lado para o outro no corredor, resmungando, gritando e batendo na porta. Ingrata, depois de tudo que eu fiz por você. Marissa sussurrou atrás de mim. Isso foi longe demais. Assenti. Eu sei, mas ele precisa entender. Ele não tem mais poder sobre mim. O som de sirenes cortou o ar. As luzes vermelhas piscavam nas escadas. Ouvi passos pesados subindo correndo. Um dos policiais bateu levemente na porta. Polícia, fiquem calmos. Por favor, abram a porta. Abri a porta e imediatamente me afastei. Os policiais entraram rapidamente e se dirigiram ao meu pai com firmeza. Senhor, o senhor está perturbando a ordem e causando tumulto. Vamos precisar que saia imediatamente.
Meu pai se virou, o rosto inchado de raiva. Ela é minha filha, eu tenho o direito de falar com ela. Um dos policiais respondeu, mantendo o tom calmo. Não desse jeito. Senhor, sua filha nos ligou porque se sentiu ameaçada. Se o senhor não sair agora, teremos que agir conforme a lei. Ele explodiu de repente. Eu não vou a lugar nenhum. Avançou na minha direção como se pudesse me obrigar a ouvi-lo. Dei um passo para trás, o coração disparando, as mãos cerradas. Rapidamente, os 2 policiais o contiveram. Senhor, mantenha distância. Ela me deve, ela não pode me tratar assim. Ele rugiu, a voz distorcida pela fúria. Eu sou o pai dela, tenho direitos. Essas palavras, tenho direitos, ecoaram na minha mente como o golpe final. Por anos, ele usou essa frase para justificar controle e manipulações. Mas hoje, eu não era mais a adolescente acuada encolhida à mesa de jantar. Encarei seus olhos e disse, com a voz clara e firme: eu não te devo nada, você escolheu me expulsar desta família, agora terá que viver com essa escolha. Os policiais colocaram as mãos em seus ombros, pedindo que ele se virasse. Quando as algemas frias se fecharam, vi em seu olhar não mais a figura de um pai, mas de um homem que havia perdido o controle. Joana, você vai se arrepender disso, ele sibilou. Você vai pagar por trair sua família. Eu não disse nada. Apenas fiquei parada, observando enquanto o levavam embora. Os gritos furiosos dele ecoaram pelo longo corredor. Quando a porta finalmente se fechou, Marissa se aproximou. Você está bem? Assenti, embora minha garganta estivesse apertada. Estou bem, só não imaginei que chegaria a esse ponto. Você fez o que precisava fazer, ela disse, apertando meu ombro para me tranquilizar. Às vezes, é preciso ser forte o suficiente para se afastar das coisas que mais te machucam. Sentei-me no sofá. Minhas mãos ainda tremiam. Meu celular vibrou, uma mensagem do Tyler. Papai foi preso. Respondi. Sim, mas fique tranquilo, continue onde está. Se qualquer coisa acontecer, me ligue imediatamente. Eu não sabia o que o amanhã traria, se meu pai seria liberado logo ou se tentaria voltar. Mas desta vez, eu estava pronta. Eu não era mais a Joana obediente e silenciosa de antes. Achei que, depois que meu pai fosse levado embora, tudo finalmente se acalmaria. Mas eu fui ingênua demais. Apenas 3 dias depois, recebi uma mensagem que fez minhas mãos suarem. Irmã, seu carro está estacionado em frente à nossa casa. Era do Tyler. Liguei para ele imediatamente. Tyler, você tem certeza? Meu carro ainda está na casa da Marissa. Não está. Eu sei, mas hoje de manhã, vi ele parado bem em frente à nossa casa. A janela está meio abaixada e tem um copo de café igual aos que a mamãe usa. Você devia vir ver. Meu coração disparou. Meu carro nunca deveria estar lá. Eu tinha levado todos os meus pertences comigo. Só havia uma explicação. Minha mãe havia roubado meu carro. Liguei para Marissa, pedindo que verificasse se a chave reserva ainda estava na gaveta da casa dela. Ela confirmou que a chave estava lá, intocada. Isso significava que eles tinham uma cópia que eu nem sabia que existia. E agora, minha mãe, aquela que parecia tão arrependida e desesperada, havia secretamente levado o meu carro. Sem me avisar, sem pedir. Peguei o carro da Marissa e dirigi de volta ao meu antigo bairro. Assim que virei na rua, vi meu carro, o sedã azul escuro com as placas familiares, estacionado calmamente em frente à casa. Mas silêncio não significava inocência. Parei, saí do carro e caminhei até ele. A maçaneta estava coberta de poeira, mas dentro do carro, no banco do motorista, vi uma garrafa de água, um par de sapatos desconhecidos e até um recibo de supermercado datado de 2 dias atrás, com o nome da minha mãe. Cerrei os punhos, me forçando a manter a calma, e liguei para Tyler. Você está em casa? Sim. Você está me vendo? Estou aqui em cima. Onde está a mãe? Dentro de casa, ela acabou de voltar do mercado. Assenti, embora ele não pudesse me ver. Vou entrar, fique aí em cima e não se envolva, entendeu? Caminhei até a porta e toquei a campainha. A porta se abriu e minha mãe apareceu, cabelo preso para trás, segurando uma bolsa preta. Seu rosto se contraiu ao me ver. Iana, por que você está aqui? Olhei diretamente nos olhos dela. Você pegou meu carro, não foi? Ela soltou uma risadinha seca, afastando-se para me deixar entrar.
Ele estava só parado lá, sem uso. Você nem estava dirigindo. Eu só peguei emprestado por um tempo. Emprestado? Soltei uma risada amarga. Você está dirigindo há uma semana, comprando gasolina. Com o dinheiro de quem? E por que o banco do motorista está reclinado? Quem estava dormindo lá dentro? Ela se virou, largando a bolsa na mesa, sem responder. Entrei mais na casa, olhando em volta. A sala de estar parecia diferente. Notei imediatamente, o laptop que eu havia deixado na estante tinha sumido. Onde está meu laptop? Perguntei, sentindo meu coração bater forte no peito. Ela congelou por um momento e então respondeu num tom frio e uniforme. Eu vendi. Sem desculpas, sem arrependimento. Por dinheiro? Perguntei, já sabendo a resposta. Eu precisava comprar remédios para o seu pai, e esta casa precisa de tanta coisa. Você não mora mais aqui, então tudo que deixou para trás agora é nosso. Fiquei parada ali por alguns segundos, digerindo cada palavra. Então, tirei o telefone do bolso. Então você vai ter que lidar com as consequências, disse friamente. Vou chamar a polícia. O pânico tomou conta da voz dela. Sou sua mãe, você não pode fazer isso. Então por que você roubou meu carro e vendeu meus pertences? Minha voz permaneceu calma, cortante. Eu te perdoei uma vez, esta é a segunda, e é a última. Disquei 911. Quando a polícia chegou, expliquei tudo, mostrando o recibo do supermercado encontrado no carro e puxando os registros do GPS, que provavam os movimentos do meu veículo pela cidade. Deixei claro, queria meus pertences de volta e queria registrar um boletim de ocorrência por roubo. No começo, minha mãe tentou argumentar, balbuciando desculpas. Mas quando os policiais pediram que ela provasse ser dona do carro ou do laptop, ela não tinha nada para mostrar. Um dos policiais virou-se para mim. Vamos pedir que ela reúna o que ainda resta para você recolher. Se quiser, você pode registrar a denúncia formalmente. Olhei para minha mãe. Ela não gritava mais. Seu rosto estava pálido, as mãos tremiam. Joana, o que você está fazendo com sua própria mãe? Ela sussurrou, quase sem voz. Respondi suavemente. Estou fazendo o que você deveria ter me ensinado, protegendo o que é meu. Me virei e saí, sem olhar para trás. 3 dias depois da visita da polícia, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Você acha que ganhou, vai se arrepender de trair sua família. Fiquei encarando a tela. Aquela mensagem curta e arrepiante fez minha espinha se enrijecer. Não precisava de assinatura, não precisava de nome. Eu sabia exatamente quem era, meu pai. Entrei no portal público do condado e chequei os registros da prisão. Meu coração parou por um segundo quando vi, em letras vermelhas, liberado sob fiança. A data de liberação era hoje de manhã. Ou seja, ele estava solto há menos de 12 horas. E a mensagem chegou logo depois. Mandei uma mensagem urgente para Tyler. Papai foi solto sob fiança. Você sabe quem pagou? Poucos minutos depois, ele me ligou. Sua voz estava tão baixa que precisei me esforçar para ouvir. Foi o tio Mark, o velho companheiro de bebida do meu pai. Ontem à noite, ouvi papai ligando para várias pessoas pedindo dinheiro. Hoje de manhã, o tio Mark apareceu aqui, entregou um envelope para mamãe e foi embora. Me recostei na cadeira, sentindo cada músculo do meu corpo tenso. Mark, o mesmo homem que, anos atrás, fez a vizinhança inteira chamar a polícia com suas festas barulhentas. Se ele pagou a fiança do meu pai, aquilo não era só um resgate. Era uma aliança. E talvez, o começo de algo muito, muito pior. Joana, Tyler continuou, hesitante. Ontem à noite, eu ouvi papai dizendo que vai fazer você sentir como é ser expulsa da vida de alguém. Acho que ele está planejando alguma coisa. Saltei do sofá da sala de estar da Marissa. Ela estava cozinhando e, quando viu meu rosto pálido, correu até mim, preocupada. O que aconteceu? Meu pai pagou a fiança, e ele já mandou uma mensagem ameaçando. O rosto dela mudou na hora. Joana, você não pode mais ficar aqui, se ele já sabe esse endereço. Você acha que ele vai voltar? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Alguém como ele não aceita a derrota. Ele já tinha sido preso uma vez por invadir este apartamento. Agora, sem nada a perder, a chance era ainda maior. Você precisa ir embora hoje à noite, disse Marissa com firmeza. Mordi o lábio,
apertando o telefone nas mãos. Parte de mim não queria sair dali. Eu tinha encontrado um pouco de paz nesse lugar. Mas minha mente estava clara: se eu não saísse agora, algo muito pior poderia acontecer. Assenti, determinada. Me dê algumas horas, eu faço as malas. Marissa me abraçou rapidamente, como quem queria passar força sem precisar de palavras. Naquela noite, liguei para uma assistente social chamada Nora. Ela já havia se oferecido para me acolher uma vez, ao saber que eu ainda não tinha um lar fixo. Antes, eu recusei, não queria ser um peso para ninguém. Mas agora, não havia muitas opções. Assim que atendeu, Nora disse sem hesitar: claro, traga suas coisas a qualquer hora, tem um quarto sobrando, você não precisa me explicar nada. Arrumei tudo rápido e em silêncio. Não era muita coisa, algumas roupas, meu laptop, documentos importantes, o essencial. O resto, eu tentaria buscar depois, se fosse possível. Quando a noite caiu, Marissa e eu carregamos tudo no carro. Antes de partir, revisei o sistema de segurança uma última vez: câmeras, trancas inteligentes, alarmes ligados ao celular, tudo funcionando. Marissa colocou a mão no meu ombro. Se algo estranho acontecer, eu chamo a polícia. Não se preocupe comigo, cuide de você primeiro. Assenti, sentindo um nó na garganta. Antes de entrar no carro, olhei para o prédio uma última vez. Dessa vez, eu não estava fugindo. Eu estava escolhendo viver. No caminho para a casa de Nora, meu telefone vibrou. Outra mensagem do mesmo número. Você pode correr, mas não pode se esconder para sempre. Família é para sempre. Joana. Não respondi. Tirei uma captura de tela e enviei diretamente para o departamento de polícia, junto com meu boletim de ocorrência anterior. Na descrição, digitei cada palavra com cuidado. Estou sendo ameaçada pelo homem que costumava ser meu pai. Não me sinto mais segura. Eu sabia que ele não desistiria facilmente. Mas também sabia de outra coisa. Eu não era mais a filha que suportava tudo em silêncio. Se ele quisesse me transformar em alvo, então que soubesse, seria um alvo que lutaria. Naquela manhã de fim de semana, voltei para a velha casa, o lugar que um dia chamei de lar, para recuperar o que ainda restava. Não fui sozinha. Um policial me acompanhava, autorizado por uma ordem de proteção civil que protocolei 2 dias antes. Tyler já me esperava na varanda. Ele segurava uma pequena mochila, o rosto denunciando o cansaço. Tem certeza que quer entrar sozinha? Ele perguntou em voz baixa, como se até o som pudesse despertar as velhas feridas. Assenti e virei-me para o policial. Estou aqui apenas para pegar minhas coisas. Se tentarem interferir ou me tocarem, por favor, intervenha imediatamente. A porta se abriu. Minha mãe estava sentada no sofá, agarrando a bolsa com força, como se fosse a última coisa que ainda pudesse controlar. Meu pai, na cozinha, lançava um olhar frio e silencioso. Não os encarei. Simplesmente caminhei direto para o andar de cima, para o quarto que tinha sido meu refúgio por 4 longos anos. O velho armário estava vazio. Meus pertences, jogados em 2 sacos plásticos. Alguns itens pessoais, livros, lembranças. As fotos antigas estavam espalhadas pelo chão. Peguei tudo, coloquei na minha mala sem pensar muito. Elas não eram mais pedaços de casa, apenas restos de uma vida da qual eu já havia me afastado. Quando voltei, arrastando minha última mala, minha mãe se levantou abruptamente. Você não vai dizer nada? Depois de tudo, você vai embora em silêncio? Eu parei, mas não me virei. Minha voz estava sem emoção. Eu já disse muito no passado e você nunca ouviu. A culpa foi do seu pai, não minha. Me virei e a encarei diretamente nos olhos pela primeira vez em meses. Você ficou em silêncio enquanto ele me humilhava. Você ficou parada quando ele me expulsou na véspera de Natal. Você vendeu meus pertences como se eu nem existisse. E você acha que eu te devo um adeus? Ela não respondeu. Seu olhar caiu no chão, como se tentasse desaparecer. Meu pai deu um passo à frente, ainda cheio de raiva. Você acha que cortar laços é a solução? Você está manchando sua própria família. Eu dei uma pequena risada fria. Não, estou apenas vivendo o que esta família me ensinou. Se você não é respeitado, não fique. Puxei um documento dobrado do meu bolso, uma cópia de uma petição de ordem de restrição. Se algum de vocês enviar outra mensagem, aparecer onde eu moro ou tentar acessar minhas contas, eu vou registrar isso imediatamente. E da próxima vez,
Não será apenas uma batida educada da polícia. O policial ao meu lado assentiu em confirmação. Fizemos uma anotação no registro. Quaisquer outras ameaças serão tratadas com seriedade. Me virei para Tyler. Você pode ficar mais alguns meses, mas se ficar insuportável, eu quis dizer o que eu disse, apenas me ligue e eu irei buscá-lo imediatamente. Ele assentiu, sem dizer uma palavra. Entre nós havia uma confiança que não precisava ser dita. Eu deixei aquela casa pela última vez, sem olhar para trás. Não queria carregar mais olhares comigo. Não da minha mãe, não do meu pai, não das memórias que uma vez pesaram em meu coração. Naquele mesmo dia, mudei meu número de telefone, cancelei todas as contas conectadas ao endereço antigo e me mudei para a casa de Nora permanentemente. Ela me ajudou a assinar um contrato de aluguel para um pequeno apartamento perto da minha empresa, tranquilo, iluminado e, o mais importante, seguro. Eles cortaram completamente o contato com minha família. Sem mais mensagens, sem mais ligações surpresas, sem mais medo toda vez que a campainha tocava. Passei as próximas semanas reconstruindo tudo do zero. Abrir uma nova conta bancária, comprar um novo laptop, montar um novo espaço de trabalho, pendurar cada foto na parede, eu mesma. Cada pequena ação parecia uma declaração. Eu tinha escolhido essa nova vida e eu merecia. Eu sabia que um dia eles poderiam tentar entrar em contato. Talvez por meio de uma carta escrita à mão, um parente distante ou alguma história vazando nas redes sociais. Mas eu também sabia que dessa vez eu não voltaria. 2 anos se passaram desde que me afastei firmemente da minha antiga família, como se estivesse cortando um tumor purulento da minha vida. Eu construí uma nova vida pequena, pacífica e inteiramente minha. Mas, no fundo, eu sempre pensei na única pessoa que ainda estava presa lá, Tyler. Ele tentou o seu melhor. Morava quietamente na casa que eu um dia chamei de lar, suportando a raiva imprevisível do pai e suas reclamações. A interminável frieza da mãe e o peso sufocante que pairava sobre a família. Toda vez que ele me mandava mensagem, Tyler tentava parecer bem. Estou bem, irmã. Está tudo bem, estou acostumado. Mas eu sabia que nenhuma criança deveria ter que se acostumar a ser tratada como um fardo, como uma sombra indesejada em sua própria casa. Eu mantive minha promessa. Eu estava sempre a apenas uma ligação de distância. Mas Tyler era diferente de mim. Ele queria sair com dignidade, nos seus próprios termos. Eu vou aguentar até os 18 anos, ele disse uma vez. Eu não quero que eles digam que eu desisti no meio do caminho. E então, esse dia finalmente chegou. Quando Tyler fez 18 anos, ele não deu uma festa nem postou nada online. Ele simplesmente me mandou uma mensagem curta. Mana, estou pronto. Eu o peguei na manhã seguinte. A mochila preta no ombro dele continha apenas algumas roupas, alguns livros e uma pequena foto emoldurada. Uma foto nossa de quando eu estava na faculdade. Ninguém veio se despedir dele. A velha casa estava silenciosa, com as janelas fechadas e as cortinas apertadas, como se até a luz do sol pudesse revelar o vazio interior. Não está levando muita coisa com você? Eu perguntei enquanto colocávamos a mochila no porta-malas. Tyler deu de ombros e sorriu suavemente. O resto não vale a pena trazer. Ele se mudou para os dormitórios da faculdade comunitária onde eu estudei. Eu o ajudei com a matrícula, comprei suprimentos para ele e jantamos em uma loja simples de macarrão perto de lá. Sentamos um de frente para o outro, sorrindo como duas pessoas que finalmente acordaram de um longo pesadelo. Você acha que eles vão tentar te encontrar? Eu perguntei, sem encará-lo. Definitivamente, respondeu Tyler, surpreendentemente calmo. Mas farei o que você fez. Corte-os, eles não têm mais poder sobre mim. Apertei sua mão com força, incapaz de esconder o quanto eu estava orgulhosa dele. Desde então mantivemos contato próximo. Às vezes ele liga só para se gabar de uma boa nota ou para rir de algum colega de quarto estranho ou de um professor obcecado por café gelado. Mas toda vez que ele liga, eu posso ouvir sua voz ficando mais brilhante, mais livre, não mais sobrecarregada pelas expectativas de ninguém. E meus pais, depois que Tyler e eu saímos, tudo desmoronou completamente. Papai não conseguia manter um emprego por muito tempo, brigando constantemente com chefes, pedindo demissão e depois mudando para outro emprego sem futuro. Mamãe conseguiu um emprego de meio período em uma pequena mercearia, mas seu salário não conseguia nem cobrir as contas. Em um ano, eles foram despejados da velha casa por aluguel não pago.
A última notícia que tive por meio de um parente distante é que estavam morando em um apartamento decadente na zona leste da cidade, uma área conhecida por altos índices de criminalidade e péssimas condições de vida. Eles enviaram uma carta para meu antigo endereço, passada por alguém que mal conhecíamos. Dentro havia um pequeno parágrafo amargo, preenchido com culpa e alguns apelos desesperados. Mas eu não respondi. Não havia mais nada a dizer e nada a dar. Tudo o que eu tinha eu usei para reconstruir minha própria vida. Sem mais dívidas com o passado. Em uma tarde de outono, Tyler e eu sentamos perto do rio, depois da aula, a brisa brincando com nossos cabelos, o pôr do sol pintando o céu de laranja. Ele se virou para mim e sorriu. Você sabe que não importa o que aconteça. Eu sou grato por ter você. Se não fosse por você, eu provavelmente não acreditaria que poderia viver uma vida diferente. Apertei sua mão e olhei para o céu vibrante. E eu sei disso com certeza. Nada vale a pena se sacrificado por pessoas que se recusam a mudar. Nós não precisávamos de uma família tradicional. Nós só precisávamos um do outro. Duas crianças que uma vez se perderam, agora caminhando em frente em um caminho que ninguém poderia nos forçar a sair. Nossa história não é apenas sobre deixar uma família tóxica para trás. É a prova de que temos o direito de reescrever nossas próprias vidas. Às vezes, para encontrar paz, você tem que deixar de lado relacionamentos que só trazem dor, mesmo que sejam ligados por sangue. A felicidade não vem da resistência sem fim. Vem da coragem de se levantar e escolher a si mesmo, mesmo que isso signifique ir embora com nada além de uma mala e uma nova esperança. O que você acha da decisão de Joanna e Tyler? Elas foram muito duras ou foram necessárias para sua própria proteção? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo e não se esqueça de seguir o canal para mais histórias de vida emocionantes.